Bom dia, meu nome é Matheus. Hoje eu estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que carrega o título On the Versatility of the Easy Model and its Application, supervisionado pelo professor Mariano. Esse daqui é o nosso laboratório de estudo da matéria condensada. Os trabalhos seguem a seguinte outline. Primeiro eu vou comentar sobre os objetivos e a motivação, a introdução, a discussão sobre o modelo de Gies em uma dimensão. Vou comentar um pouco sobre a magnetização, a entropia e o calor específico em torno do modelo de Gies em termodinâmica. Vou dar um touch no modelo de energia, e volume, o chamado modelo da célula compressível. Vou falar da aplicação dele na água superresfriada e em sua aplicação também no modelo da transição metal isolante de Mott. E vou comentar também um pouco sobre o Covid-19, do qual nosso grupo fez uma aplicação na época pandêmica. E, por fim, conclusões e perspectivas. O objetivo desse trabalho Esse trabalho foi motivado para fazer uma revisão aprofundada das grandezas termodinâmicas em volta do modelo Gies, para aprimorar as habilidades de resolver problemas relacionados à mecânica estatística e uma breve introdução sobre transição de fase. E o objetivo desse modelo o objetivo desse trabalho é resolver o modelo Gies em uma dimensão e explicar as ideias dele através de a partir de outras áreas. E comentar também um pouco sobre o modelo Gies de energia e volume e suas aplicações, na água superresfriada e na transição de metal isolante de Mott e na aplicação do espalhamento de Covid-19. Uma introdução: o modelo Gies ele descreve interações entre vizinhos, no caso entre vizinhos que possuem uma certa binariedade, ou seja, no caso magnético, spins up e spins down. O sistema de energia desse sistema vai depender do alinhamento desse sistema, se vai estar alinhado favorecendo o spin up ou o spin down. E também pode haver um fator externo que influencia no alinhamento desse sistema. O modelo ele possui uma aplicação abrangente por possuir essa versatilidade binária, em casos que você tem dois estados possíveis. No caso, como eu mencionei, do caso magnético, que nós temos spin-ups e spin-downs, a gente também pode ter, no caso da epidemiologia, onde nós temos pessoas infectadas e pessoas saudáveis. A gente também pode aplicar em casos moleculares, onde há transições de fase de líquido-líquido, com moléculas mais densas e moléculas menos densas. E o modelo Gies ele carrega essa expressão do Hamiltoniano, onde nós temos esse primeiro termo referente à interação entre primeiros vizinhos. Note que aqui está sigma I e sigma J, porque é uma versão mais generalizada, pois o J refere-se ao vizinho que está sendo analisado. Para o caso unidimensional, a gente considera o J como I mais 1. E para casos bidimensional, esse J começa a parecer uma certa complicação, porque no caso bidimensional você considera o vizinho da esquerda à direita, da frente e de trás. E se você for considerar o caso tridimensional, você tem 6 vizinhos próximos. E esse termo H refere-se a um campo externo que pode estar influenciando a cadeia de spin que está sendo analisada. Essa seria a versão canônica do modelo do Hamiltoniano do modelo Gies.
Prosseguindo o modelo unidimensional, a gente faz uma consideração crucial para resolver ele, que o último spin da nossa, a gente considera uma cadeia linear infinita, de tal maneira que a gente pode conectar o último spin com o primeiro spin sem uma perda de linearidade, ou seja, fazendo com que o primeiro spin ele tenha um vizinho, que seria o último, e o último spin também tem um vizinho, que no caso seria o primeiro spin da cadeia. Eu não vou mostrar o passo detalhado do Hamiltoniano, ele está disponível na monografia, mas a partir do Hamiltoniano e fazendo a consideração, como eu havia mencionado na transparência anterior, a gente tem o spin I+1, que ele é referente ao primeiro vizinho, o vizinho da frente, e aqui a gente está considerando o IB, que é o magneto de Bohr, e o B, que é o campo magnético externo aplicado na nossa cadeia. E a partir desse Hamiltoniano a gente pode calcular a função de partição, que nos dá acesso a quantidades termodinâmicas como a energia livre, a magnetização, a entropia e o calor específico. Analisando dessas grandezas, a gente encontra a magnetização, que a magnetização para o modelo de Ising unidimensional, ela tem que, para qualquer valor finito de temperatura diferente de zero, a gente não vai ter magnetização espontânea. Por quê? Porque quando não há campo magnético aplicado na cadeia, os valores de magnetização é igual a zero. Outra coisa também a ser mencionada, que conforme a temperatura diminui, a magnetização ela começa a ter um comportamento de step function, e conforme a temperatura vai aumentando, ela começa a ter uma suavização para poder chegar no ponto de saturação. Esse ponto de saturação refere-se à população de spins que está completamente alinhada ao campo, o campo magnético aplicado. No caso -1 é porque o campo magnético que está sendo aplicado tem direção negativa, e por isso todos os spins que quando está aqui nessa linha de saturação não há mais spin para ser flipado, não tem mais spin para ser alinhado com o campo. De maneira análoga, no caso positivo também, o campo magnético ele alinha todos os spins, então não tem mais um valor possível de magnetização. Outra coisa é o valor o gráfico de entropia. O gráfico de entropia ele segue o gráfico convencional de sistemas de duas possibilidades, e segue as leis da termodinâmica, onde a entropia para o estado fundamental, né, o estado de temperatura zero, ele tende a zero, e conforme a temperatura vai aumentando, ele chega num ponto de saturação que é KB ln de 2. Isso porque a temperatura, o valor de você poder excitar, o valor de você ter um spin up e um spin down é probabilisticamente o mesmo. Então a gente tem esse primeiro gráfico refere-se ao modelo de Ising sem campo magnético, e o segundo gráfico ele refere-se ao modelo de Ising com um campo magnético aplicado. E note que conforme o campo magnético aumenta, a gente tem um aumento da temperatura que é necessária para começar a desalinhar os spins e o campo magnético e criar uma desordem no sistema, e a gente tem essa curva típica. O calor específico ele tem essa fórmula onde em zero ele não tem, o calor específico tende a zero, isso devido à terceira lei da termodinâmica, onde conforme você vai diminuindo a temperatura, chega um ponto onde não é mais possível você ir reduzindo a temperatura por passos finitos, né? E nesse ponto máximo a gente tem a anomalia de Schocht, que refere-se ao ponto onde os spins
a temperatura ela começa a ser equiparada à energia de ligação e começa a haver transições entre os estados. Então é um estado onde o calor mais específico ele tem de um valor máximo, e conforme a temperatura vai aumentando, o calor específico ele vai diminuindo suavemente, de tal forma que quando ele vai chegando num ponto de saturação, porque não tem mais estados para ele poder ser excitado. E agora falando um pouco sobre o modelo de energia e volume. O modelo de energia e volume consiste em considerar a coexistência de células mais densas e menos densas. O conceito de célula compressível é que essa molécula mais densa e menos densa ela pode ocupar um volume que, quando nós diminuímos ele para valores quase que infinitesimais, nós vamos ter o tão chamado célula compressiva. Essa daqui é uma representação de uma célula de menos densa ocupando o volume livre disponível para ela, e esse daqui é uma célula mais densa ocupando o mesmo volume para a célula menos densa. Esse sistema ele possui a seguinte configuração energética, onde a gente tem esse C, que é uma coordenada, a coordenada dos vizinhos, o valor de energia de interação das moléculas. Eu peço perdão, aqui tem um typo, esse valor é negativo, mas essa variação de energia que vai ocorrer quando nós tivermos a interação entre células mais densas, que esse NI ele pode haver dois valores possíveis, NI igual a 1 e NI igual a 0. NI igual a 0, e com isso a gente pode tirar uma conclusão básica daqui, que o volume máximo que esse sistema, a energia máxima desse sistema vai ocorrer quando nós tivermos um sistema completamente preenchido de energia, de moléculas mais densas, menos densas, porque quando ele tiver com... Desculpa. O valor de energia máxima ocorre quando tiver com células mais densas, porque quando a célula é mais densa, o N vale igual a 0. Então, se nós tivermos células que possuem maior densidade, a gente vai ter um incremento negativo desse termo, de tal maneira que, quando tivermos um sistema predominantemente de células menos densa, esse valor vai ser um valor de energia mínima. Para o volume segue quase que a mesma lógica. Aqui a gente tem N, que é o número total de sítios, de moléculas de sítios, né? O V é o volume da célula mais densa, e o mais ΔB refere-se ao incremento que seria da célula menos densa. Então, de tal forma que, quando NI é igual a 1, a gente vai ter o incremento de mais uma de volume, de tal forma que o volume máximo que nós podemos ter vai ocorrer quando nós tivermos células predominantemente tiver um volume preenchido predominantemente por células menos densas, e o volume mínimo vai ser quando nós tivermos células preenchido completamente por moléculas mais densas. Esse modelo ele foi aplicado na descrição da água superresfriada, que
ocorre mais ou menos nessa região. A água ela possui um ponto de congelamento a 0 graus da temperatura ambiente, e conforme nós vamos diminuindo a temperatura, nós temos essa área aqui chamada No Man's Land, né, que ela possui uma certa dificuldade experimental de ser estudada, mas através de simulações e estudos teóricos é possível descrever essa região, né? E utilizando o modelo de Ising, combinado com a teoria do Mansfield, é possível que a gente estude essa região e empregue o parâmetro de Gruneisen para descrever, para determinar assinaturas do comportamento dessa região, e também a partir do parâmetro de Gruneisen, aqui no paper citado, é possível determinar a velocidade do som desse modelo, né? Do modelo da água super resfriada. Em seguida, aqui nós temos a transição de fase de metal isolante de Mott. O metal isolante de Mott, ele é um isolante não convencional, porque na teoria convencional de isolante nós teríamos a camada de valência completamente preenchida ou completamente vazia, mas os isolantes de Mott eles precedem a uma fase metálica, onde no caso nós teríamos elétrons livres, e com a aplicação de um campo, de um potencial eletrostático, é possível fazer com que os elétrons eles se delocalizem, e de tal forma que o material ele passa a se tornar, passa a ter comportamentos isolantes, e dessa forma é possível utilizar o modelo de Ising também para descrever esse modelo, essa região, onde nós consideramos que tem poças metálicas isolantes que coexistem nessa região. Dá para a gente contar mais ou menos quantos o número de metal e o número de poças isolantes que há, e através disso a gente descreve através do modelo de Ising da célula compressiva, e aliado com a teoria de mistura e um pseudo parâmetro de Hubbard, é possível ter acesso a quantidades termodinâmicas desse sistema, e com isso determinar propriedades como o efeito eletrocalórico e o parâmetro de Gruneisen eletrônico. Prosseguindo para a aplicação do Covid-19, onde nós temos a aplicação do modelo de Ising, a gente pode estudar, fazendo a consideração análoga do sistema spin-up e spin-down. A gente pode considerar que tenha que há a pessoa infectada é um spin-up e a pessoa saudável é um spin-down, e o termo de interação J agora se transforma num termo proporcional a N, que ele está relacionado à quantidade de pessoas em quarentena, e com isso é possível, combinando o modelo com a distribuições logísticas e gaussiana, é possível fazer com que a gente tenha a descrição do modelo de Ising, de tal forma que a gente consegue ver que esse termo de delta epsilon, como ele é proporcional à quantidade de pessoas que está em quarentena, conforme a gente aumenta as pessoas que estão em quarentena, a gente vê que há um achatamento da curva de pessoas infectadas, ilustrando como é que funciona esse sistema no sistema de interpolação. A quarentena serviria como uma maneira de cortar a disseminação das pessoas que estão em quarentena, das pessoas que teriam contato. A gente corta e reduz a árvore de contágio. E por fim, as conclusões, a gente pode notar aqui brevemente que
o modelo de Disney possui uma versatilidade que pode ser aplicada em vários contextos da física e além da física. Ele também pode ser aplicado em cenários epidêmicos, e o modelo de Ising de volume e energia, ele também serve para descrever, ele tem sido aplicado para descrever diversos fenômenos da física. E eu agradeço a presença de todos que estão aqui. E você está aprovado, rapaz. Parabéns. Tá? Dá um abraço. Valeu, valeu. Aqui, olha, vocês estão de testemunha aqui, tá? Tá entregando para você. É isso, pessoal.